Horrível isso aí. Não está voltando? Está voltando. Vaidade zero. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade, não? Mais um passo na iniciação e formação de Maria Rita sobre a parte 6, né, que é a cultura. Então nós vamos ver hoje, no Estado moderno, né? Vamos ver o Estado e religião, as guerras religiosas. Tá? Bom, a cultura cortesã e o desenvolvimento do Estado pela monarquia absoluta são assuntos ligados à aristocracia. Vamos lá. Já que é o Estado é religião, as guerras religiosas, vamos ver. Reforma. Reforma é um assunto relacionado às cidades e à burguesia. No luteranismo, a religião submete-se ao Estado. Agora, já no calvinismo, né, o Estado orienta-se pela religião. Então, no mais, todos os partidos, né, da Europa estão de acordo com o tal fato de que uma sociedade ela só se mantém coesa por meio da unidade de credo, a confissão. Né? Por isso, quase todas as guerras são travadas tendo em vista o seu domínio. Né? Bom, então vamos ver. Tem um mapa aqui, né, que mostra todas as divisões, a distribuição, né, das confissões por volta de 1600. Bom, o resultado da chamada Guerra dos Huguenotes foi a vitória do Estado sobre a religião. O herdeiro protestante do trono, Henrique de Navarra, converteu-se ao catolicismo por razões de Estado e implantou as bases para o absolutismo de Luís XIV. A guerra religiosa seguinte eclodiu na Alemanha em 1618 e durou 30 anos. Quando a gente fala assim em Alemanha, não pensa que é uma coisa... A Alemanha e a Itália foram coisas que só foram elaboradas mesmo tardiamente. Tá? Não tinha uma ideia de Estado. Então, quando a gente fala isso, só para você ter uma ideia. Né? O resultado foi a devastação do país e a vitória da província sobre o Estado central. A cultura nacional, que havia começado tão vigorosamente com Lutero e Durer, bem como com reformadores, enfraqueceu-se e caiu num sono profundo de 100 anos. Veja bem, Lutero lá da Alemanha. Hein? Faltava o quê? Uma capital que pudesse tornar-se o palco da nação e a despertasse. Por outro lado, o destino da França e da Inglaterra era decidido nas suas respectivas capitais. França e Inglaterra tinha Paris, tinha Londres, mas a Alemanha tornou-se provinciana, o que se nota até hoje, e afastou-se da cultura europeia por um século. Os aristocratas se tornaram assim afrancesados, né? E a burguesia emudeceu. Na Alemanha, quem não caiu na apatia dedicou-se a quê? À música, com uma linguagem universal situada mais além da linguagem comum. Até para formar a língua humana também, a língua alemã, foi complicado. Nessa época, segundo o período da Reforma, já começaria havia muito tempo. Então, vamos começar a analisar a Contra-Reforma Católica.
né? Teve a reforma, depois teve a reforma pelos protestantes, e depois teve a contra-reforma pelo catolicismo. Porque a reforma conseguiu espalhar-se na primeira metade do século sem encontrar uma grande resistência por parte do imperador ou da igreja. Por quê? Né? Respostas. Primeira, antes de conseguir convencer as pessoas das vantagens da verdadeira religião, o Papa teve que reformar sua própria igreja. Não adiantava ficar. Lutero deu a partida e o Papa teve que, né, conseguir convencer as pessoas, né, das vantagens da verdadeira religião. O Papa teve que reformar sua própria igreja. Para isso precisou de um empurrão. Por fim, organizou um parlamento reformista denominado Concílio de Trento. Esse parlamento reuniu-se de 1545 até 1963, quer dizer, 8 anos ou 9, na capital da atual região trentina, e reformou a igreja com as seguintes medidas. Vamos ver quais são as grandes medidas reformadoras da igreja. Definição da diretriz partidária católica diante dos dissidentes, dos revisionistas e dos paulinos protestantes. Maior rigor na formação dos quadros eclesiásticos. Reforma da hierarquia partidária e do clero. Introdução da censura e do índex de livros proibidos. Ele começou a dizer, isso aqui é proibido, isso aqui é proibido, entendeu? Adoção dos métodos da Santa Inquisição, ou seja, espionagem, tortura e terror. Organização militar dos quadros eclesiásticos na Ordem dos Jesuítas, fundado em 1534 por Inácio de Loyola, que frequentara a mesma escola de Calvino e era muito parecido com ele. Bom, com essas medidas, grandes partes da Alemanha, toda a França e a Polônia foram reconduzidas ao catolicismo. Você botar na cabeça assim, uma parte lá da Alemanha, a França toda e a Polônia. Então, outra resposta foi que o imperador Carlos foi impedido de realizar um contra-ataque definitivo contra os protestantes devido a um poder que o ameaçava, vindo de onde? De um lado totalmente diferente. Qual era esse lado? Os turcos. Né? Bom, vamos falar então sobre os turcos. Chamavam-se otomanos, né? Por causa do príncipe Otman, que viveu entre 1299 até 1326. Ele conquistara toda aquela Ásia Menor. Desde o século VII já se havia convertido ao Islã. Se vocês conhecessem um pouco o mapa, você vê, você tem o Oriente Médio, né? E a Turquia está lá em cima. Tá? E a Turquia tem uma parte que é europeia e uma parte, aquela ponte de Bósforo, né? Uma parte que é asiática, certo? Bom, o filho de Otman, chamado Uran, que foi muito mais importante que o seu pai, organizou o povo como a casta de guerreiros de uma máquina militar móvel, dotada de um exército permanentemente, uma legião estrangeira. A tropa de elite dos janízaros são crianças cristãs, né, arrancadas de seus pais e educadas para serem soldados da elite. E uma cavalaria de grande força combativa. Como a conversão ao Islã representava a aceitação na casta de guerreiros turcos. Muitos cristãos aproveitaram essa oportunidade quando os turcos conquistaram os Balcãs, nos séculos XIV e XV. No dia 28 de junho de 1389, os turcos abateram os sérvios no campo dos Melros, no Kosovo. Depois que o sultão turco Murad havia sido assassinado,
pelo terrorista sérvio Obili. Desde então, os sérvios comemoram esse dia que se tornou feriado nacional e fizeram do assassino um herói. Não, acho que dá para continuar ainda. No mesmo dia do ano de 1914, muito mais tempo depois, quer dizer, o que aconteceu? O terrorista Gravino, príncipe, atirou no Novo Murad. O Novo Murad é outra pessoa, que seria o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria. E por causa da mortandade no Campo dos Melo, até hoje os sérvios reivindicam o Kosovo como terra santa. Você vê que uma coisa foi assim bem atrás, né? bem anterior, e essa mais recente deu origem à Primeira Guerra Mundial. Né? Mas nunca perdoaram aqueles entre o seu povo que se converteram ao Islã e se juntaram aos opressores dos muçulmanos bósnios. Vingaram-se deles 600 anos depois, em Srebrenica. Os povos oprimidos por longos períodos possuem uma boa memória, porque ainda têm contas em aberto. Mas os turcos, como prussianos orientais, isso é bom ter uma ideia, porque vai nascer, já vou até adiantando assim para vocês começarem a ter... Ele falou a palavra prussiano aqui. Então você tem que levar em conta o seguinte: quando aqueles germanos vieram lá de cima, em termos de visigodos, godos, não sei o quê, francos, né, foram dando origem, vamos falar assim essas palavras, foram se sedimentando em o que seriam os países. Tá? Então, os francos na França, e foi por aí afora, tá certo? O problema que vamos chamar de Alemanha, né? A Alemanha é formada por ducados, né? Quer dizer, então, assim, os dois grandes ducados, um ficava na Prússia e o outro ficava na Áustria. A partir daí, mas eu senão vou começar a dar outra coisa. Mas então, quando falar assim, como foi falado aqui, né? Mas os turcos prussianos orientais. Você vê onde está a Turquia, né? Está mais um pouco acima. Então você vê que tem uma Prússia para o lado oriental, mas tem uma Prússia para o lado ocidental, né? Que é onde estaria na Alemanha, tá certo? Bom, primeiro, né, os turcos prussianos orientais passavam de uma vitória a outra. Primeiro tomaram o quê? Os turcos tomaram Constantinopla. Em 1453, e transformaram em sua capital hoje, que é chamada de Istambul. Tá certo? E aí acabou com o Império Romano, que era do Oriente. O Ocidente caiu em 453. Demorou 1000 anos aí, né, para poder cair o Império no Oriente. Com isso, extinguiu-se o Império Romano do Oriente, que foi a Grécia cristã por mais de 1000 anos. Depois de uma vitória sobre a Pérsia, os otomanos tiveram, seria o Irã hoje, Selim conquistou a Armênia, a Palestina, a Síria e o Egito. E, por fim, tornou-se patrono das cidades sagradas de Meca e Medina, obtendo o título de califa. Quer dizer, mais ou menos, grosso modo, é o seguinte, quer dizer, o Islã continuou, mas não por esses povos foram conquistados, esses povos do Oriente Médio, seriam os árabes. Foram conquistados pelo turco. E o turco deu continuidade ao Islã, tá? O muçulmano. Quer dizer, esses que não são árabes são dois fortes, né? A Turquia, que é muçulmano, islamita, e o que seria chamado de Pérsia, mas é o Irã hoje, certo? Esses dois não são árabes, né? Enquanto o Islã recuava diante dos cristãos na Europa Ocidental, por exemplo, na Espanha, né? No Oriente ele se expandia, dominava os povos cristãos dos Balcãs.
Sobre o Suleiman, o Magnífico, 1520 a 1566, os turcos tornaram-se uma ameaça para Carlos V. Em 1526, assolaram a Hungria e apareceram às portas de Viena. Em 1529, sitiaram a cidade, mas não obtiveram êxito. Enquanto durasse o perigo turco, Carlos V não podia dar-se ao luxo de enfrentar os protestantes. Entendeu como é que é? Isso é uma coisa muito... Ele, como católico, queria enfrentar os protestantes, mas ele estava ameaçado pelos turcos. Então, ele não podia dar-se o luxo de enfrentar os protestantes e atirar a cristandade na guerra religiosa. Assim, a reforma também foi salva, acabou sendo salva pelos turcos. E os protestantes deveriam ser gratos por isso. Tá? Quer dizer, você teve a reforma, os protestantes, mas a contra-reforma, se não tivesse os turcos na jogada, chegariam até eles. Aí vai a insurreição dos Países Baixos. Países Baixos, quais são? Holanda, né? Aquele pessoal ali. Né? Carlos V havia reunido o território dos atuais países do Benelux, num só Estado. Esse Benelux, ele quer dizer uma organização econômica da Europa que gerou o que seria o Estado, a União dos Estados Europeus, né? Que é Bélgica, esses Países Baixos, Luxemburgo e tal. Com sua renúncia ao trono em 1555, os países foram divididos. Seu irmão Ferdinando herdeu o título de imperador e ficou com territórios austríacos. Seu filho Filipe II herdou todos os territórios espanhóis e os Países Baixos. Imediatamente trataram de implantar as decisões do Concílio de Trena. Lembra? O Concílio de Trena era contra a reforma. Tá? Mas grande parte das províncias dos Países Baixos tornaram-se calvinistas. Pô, aí... Quer dizer, os cristãos estavam dando para dar uma porradão no... Aí esses aí dos Países Baixos já se tornaram calvinistas. Sob a liderança da nobreza, foram empreendidos ataques iconoclastas contra-revolucionários. Em vista disso, Filipe enviou para aqueles países o Duque de Alba, que, em nome da fraternidade católica, esmagou de forma sangrenta a contra-revolução. Em contrapartida, as 7 províncias do norte, que seria hoje a Holanda atualmente, negaram obediência ao rei e declararam-se uma república independente em 1581. Sob a liderança de Maurício, príncipe de Orange, lutaram pela liberdade numa longa e sangrenta guerra contra os espanhóis. Desse modo, a Holanda protestante, Países Baixos do Norte, separou-se da Bélgica, Países Baixos do Sul, que permaneceu espanhola e católica. Tá? Aí tem uma parte assim que seria para falar sobre a Holanda, o comércio, a tolerância dela. Então, com a liberdade de comércio, chegar à Holanda a liberdade intelectual, a ciência, a cultura livresca e a tolerância. Para lá também fugiram quem? Os perseguidos da Europa, os eruditos, os intelectuais, os artistas criativos. E Amsterdã tornou-se igualmente a nova Jerusalém dos judeus, que ali podiam praticar a sua fé sem serem perturbados. Mas a oficina em que o espírito mundial forjara 2 novas inovações culturais a partir das guerras religiosas e que deveriam determinar o futuro da Europa situava-se aonde? Na Inglaterra. Essas 2 invenções culturais eram, guarda aí, a monarquia, controlada pelo parlamento, dotada de um sistema bipartidário, de um moderno aparato governamental com tolerância religiosa e, além disso, da monarquia, o moderno iluminismo, regido pela ciência e pela razão. Antes de abordarmos esse tema, precisamos ainda nos deter sobre a terceira força motriz da modernização depois da formação dos Estados modernos e da reforma. Quais foram?
a descoberta dos astrônomos, navegadores e cientistas e a nova imagem do céu, da terra, da natureza e do ser humano. Então vamos ver isso aí, a imagem da terra, do céu e da sociedade. Em 1453, os turcos haviam conquistado Constantinopla e passaram a ter o controle definitivo do comércio ocidental com o Oriente. Bom, aí já valeu a pena, né? Controle definitivo do comércio ocidental com o Oriente. Isso estimulou o infante Dom Henrique de Portugal, chamado navegador, a tentar encontrar o quê? O caminho marítimo para a Índia, contornando a África. Você tem assim uma ideia na cabeça, você vê que era fazer e por baixo, né? E por baixo, tá certo? Porque por cima não podia, né? Lá estavam os turcos mandando. Então, mas só o Vasco da Gama o encontrou em 1498. A partir de então, a rota marítima ficou mais em conta do que o caminho por terra. E o comércio italiano sofreu o quê? Um golpe mortal. Lembra que eu falei de Veneza, né, tal. Em 1492, o genovês Cristóvão Colombo finalmente obteve de Isabel de Castela a permissão para descobrir a América. Na verdade, ele queria até a China, não a Índia. Ele queria até a China. Queria contornar, né? Fazer. Queria vir, seria o contrário, está aqui. Queria vir para cá, para chegar à China, né? O que aconteceu? Não era a Índia, não. Não sabia que a América estava no meio do caminho. E achou que aquelas terras pertenciam à Índia Ocidental, nome que até hoje é usado no Caribe. No dia 12 de outubro de 1492, seus navios atracaram em São Salvador. Então, por um engano. Isso é engano, inclusive, de medida. Por isso que a imagem da terra, tal, como ele falou aqui. Quando o enviado dos Médici na Espanha, Américo Vespucci, ouviu falar da descoberta de Colombo, ficou ele próprio tomado pela febre de viajar, vindo a ser, assim, o primeiro a alcançar, em 1497, o continente americano. Aí chegou no continente americano. Portanto, o Novo Mundo foi descoberto por italianos. Os italianos perderam, mas aí enquanto chamar de país, né? Enquanto país perderam. Mas aqueles, em termos de indivíduo, italianos, descobriram esse novo mundo, né? Esses empreendimentos foram financiados e controlados por quem? Por espanhóis e portugueses. Lembra que a Espanha e Portugal estão lá? Ascendência. Está lá pertinho do... Eles são assim... são as coisas do Atlântico, né? Enquanto que os outros vão lá para dentro. Não. A partir de então, a Península Ibérica fez jorrar para o Novo Mundo um fluxo interminável de pioneiros, aventureiros, missionários, criminosos, caçadores de ouro, especuladores, fugitivos, que molestavam os habitantes primitivos, com sua avidez de fazer fortuna com ouro, também seu vírus da gripe, sua criminalidade, suas convicções cristãs. Como os americanos eram pagãos, os cristãos espanhóis achavam-se no direito de roubá-los, abatê-los, oprimi-los, matá-los, saqueá-los. Assim, o combate aos infiéis, que terminara na Espanha em 1492, pôde se estender à América, sem um único ano de descanso. Os conquistadores eram velhos guerreiros brutais, com tendência ao quê? Ao genocídio. Em 1521, Hernán Cortés conquistou o Império Azteca, na atual região do México. Pouco depois, Francisco Pizarro destruiu o Império dos Incas, no Peru. Sebastião Caboto explorou a região do Rio da Plata, na América do Sul. Asnaldo e Fernão de Magalhães circunnavegaram
a Terra em 1519 a 1521 e chegaram ao Oceano Pacífico. Né? Agora, como é que eu vou desenhar aqui? Não sei como é que eu vou fazer. Vocês têm uma ideia, né? Você tem a América aqui, tem um lado, o lado direito da América é o Atlântico, o lado esquerdo é o Pacífico. Ele foi lá embaixo e circunnavegou. Certo? Bom, de Soto atravessou a Flórida. Pedro de Alvarado descobriu o Texas e Francisco de Coronado chegou até Kansas. Os ingleses e franceses tiveram que se contentar com as sobras encontradas nas florestas do norte e durante séculos tentaram, em vão, encontrar uma passagem para a China pelo noroeste, atravessando o gelo canadense, já lá em cima. A descoberta da América representou uma das maiores revoluções na história da humanidade. Vamos ver por quê. Para ter uma ideia, o centro de gravidade econômico deslocou-se do Mediterrâneo para o Atlântico. Lembra lá do Mediterrâneo para o Atlântico. Ao declínio da Itália correspondeu à ascensão das nações do Atlântico, por exemplo, quem? Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda. Nós tivemos aqui, o holandês dominou aqui, Henrique de Nassau, lembra disso? Os espanhóis foram os primeiros, mas depois perderam a concorrência para os holandeses e ingleses, provavelmente porque não eram como aqueles calvinistas, lembra que a Holanda se tornou calvinista, viciados em quê? Em trabalho, mas sim hidalgos católicos com uma tendência a fazer a siesta. Aí bagunçou. Quem era mais trabalhador? Para os habitantes primitivos, os indígenas, a descoberta da América foi uma terrível catástrofe. Tornaram-se vítimas de vírus europeus da gripe, contra os quais não tinham defesa dos genocídios e do trabalho escravo, que não suportavam. Dos cerca de 15 milhões de habitantes que o México possuía na época das descobertas, apenas 3 milhões ainda estavam vivos depois de 100 anos. Quer dizer, foram 12 milhões para o brejo. Isso produziu a segunda catástrofe. Qual foi? Os negros africanos, que conseguiam sobreviver melhor ao clima e ao trabalho na lavoura. Foram aprisionados e depois vendidos como escravos. Então você vê que isso tudo aí, a descoberta da América, representou essas revoluções todas. Em 1545, iniciou-se a exploração das minas de prata de Potosí, na Bolívia. A partir de então, todos os anos, uma frota de navios carregados de prata atravessava o Atlântico. A busca por metais preciosos incendiou a imaginação de cada vez mais conquistadores, e a frota de prata dos espanhóis tornou-se a base do sustento dos piratas ingleses. Porque os piratas começaram, levavam e pegavam lá no alto mar. Com o Brasil foi a mesma coisa, os portugueses. Ao longo prazo, estabeleceu-se o chamado comércio triangular. Os navios partiam da Europa com contas de vidro e bugigangas para a África, que serviam para comprar ou caçar escravos, depois eram carregados com escravos que eram levados para a América, onde iam trabalhar nas plantações ou nas minas, e retornavam à Europa trazendo a prata ou a cana-de-açúcar, bem como o tabaco, o milho, o algodão, etc. Assim, os navios nunca precisavam navegar vazios. Mais tarde, esse comércio triangular cairia nas mãos dos holandeses e ingleses. A Espanha recebeu um fluxo constante de metais preciosos, mas o país destruiu a sua cultura burguesa. Ele expulsou expulsão de judeus, de mouros, e desperdiçou o dinheiro com uma política imperial improdutiva. Campanhas militares, construções suntuosas. Aqui no Brasil, com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava cheio de dinheiro, cara. Aí foi gastar, o pessoal empurrou o bugiganga aqui para aquele boçal lá do... Como é o nome dele? Henrique Dutra. É o Dutra. Por conseguinte, a Espanha não tinha a infraestrutura necessária para segurar o dinheiro no país. Esse seguia caminho até a Holanda, ou ia parar nos bolsos dos piratas ingleses, que, com o beneplácito do rei, espoliavam os espanhóis e, em nome do patriotismo, deixavam a rainha participar dos lucros. Isso é sempre assim, né? Você dá lá para o cabeção não se incomoda com nada. Com a descoberta da América,
e o vínculo estabelecido com a Índia e a Ásia Oriental formou-se um sistema econômico mundial unificado, com uma divisão do trabalho correspondente, que seja o desenvolvimento industrial diferenciado no centro, qual foi Holanda, Inglaterra, França, com irradiações para o norte da Itália e oeste da Alemanha. Oeste da Alemanha. Você vê que um dos que vai ser muito industrializado, por isso que vai ganhar da Áustria, vai ser a Prússia. Tá? Monosculturas e economia agrícola, bem como a servidão, escravidão na periferia, Europa Oriental e colônias, e trabalho assalariado no centro. Ao mesmo tempo, iniciou-se a europeização do mundo, em virtude da superioridade militar e da tecnologia armamentista daquele continente. Inaugurava-se, então, o quê? A era colonial. Depois da antiguidade, surgiu um novo tempo de escravidão. Tá? A literatura, aí vai pegando a ideia, a literatura substituiu o romance de cavalaria pelo romance de aventuras. O Santo Graal foi substituído pelo Eldorado e Dom Quixote por Robson Crusoe, com o índio Sexta-feira como escravo. Então nós temos uma ideia, lembra que nós vamos falar assim sobre desde o... Vou tomar aqui para lembrar. A imagem da terra, do céu e da sociedade. Nós temos uma imagem da terra, né? Vamos dar uma imagem do céu. Né? O céu da visão do mundo ptolomaica até chegar à coperniana. Quer dizer, sai de Ptolomeu, que dominou vários e vários milhares de anos, e vai entrar agora no Copérnico. E o céu vai, então, passar para ter uma nova visão. Em 1540, o professor de matemática de Hiltberg, aliás, Jorge Joaquim Reticus, publicou seu primeiro relato sobre os trabalhos de Nicolau Copérnico. Copérnico estudara jurisprudência e medicina na Cracóvia e em Bolonha e depois tornou-se cônego em Frauenburg, na Prússia Ocidental. Prússia Ocidental. Então, era mais do lado da Alemanha, não do Oriente. Baseando-se nos dados do velho Ptolomeu, criador da visão geocêntrica do mundo, tudo gira em volta da Terra, né? Calculou que os movimentos dos planetas podem ser mais bem explicados quando supomos que a Terra gira ao redor do Sol, não ao contrário. Essa hipótese era tão ousada que Copérnico anunciou o fato a apenas alguns iniciados. De fato, seus contemporâneos não concordaram com ele. A ideia pareceu-lhes absurda e as evidências pareciam mostrar o contrário. Lutero e Melanchthon rejeitaram a ideia porque a Bíblia dizia o quê? Que Josué fez o sol parar. Então, se Josué fez o sol parar, como é que é isso? Então, o sol não podia ser o centro. A igreja ficou indignada, apesar de Reticus ter astutamente dedicado seus escritos ao Papa. Mas, quando Giordano Bruno, um neoplatônico radical, foi tão longe a ponto de ligar o seu panteísmo herético à teoria de Copérnico. Aí, meu amigo, a igreja viu-se obrigado a queimar o filósofo em público. Em 1543, logo depois da morte de Bruno, Giordano Bruno, publicou-se a versão definitiva da teoria de Copérnico, composta por 6 livros sobre as órbitas dos corpos celestes. Quando Galileu sugeriu que Copérnico poderia ter razão, o Papa mostrou-lhe o quê? A câmara de tortura. Ao que o cientista examinou seus documentos mais uma vez e constatou que se havia equivocado e que efetivamente a Terra não se movia e tal. Mas, quando se recuperou do choque, murmurou: no entanto, ela se move. O que bem ilustra a emergente
teimosia dos cientistas. Em 1616, anos da morte de Shakespeare, que Shakespeare achava que a visão do mundo ptolomaica era mais poética do que a copernicana. O Papa incluiu um livro sobre as revoluções celestes, aonde? Na lista dos livros proibidos. Só em 1757 ele foi retirada da lista, quer dizer, demorou aí de 1616 até 1757, você vê, uns 130 anos por aí, né? Até mais, uns 130. A igreja reagiu dessa forma tão violenta contra a Revolução Copernicana porque esta destruiu o tradicional conceito arquitetônico da casa de 3 andares. No andar de cima, o céu. No térreo, né, a terra. E no inferior, o inferno. De repente, a terra, junto com outros planetas, navegava à deriva em meio a um espaço imenso. Acabou, cadê? Onde que é o inferno? Onde que é? Entendeu como é que é? Estava aqui localizado. Acima, o céu, né, embaixo, lá, como se fosse o purgatório, e o final lá no inferno. E aí, isso era semelhante a uma ação de despejo da terra, a uma segunda expulsão do paraíso. Estavam expulsando através da visão dela do céu, estavam expulsando de novo, fazendo a expulsão do paraíso. Né? Já não vivíamos no centro, significava o quê? O exílio. As pessoas tornavam-se apátridas, né? E Deus, que por tanto tempo praticamente residira sobre ela, onde estava agora? Vocês estão entendendo? Assim, quando estou falando, você tem que observar uma época, né? Isso era importante, bagunçou tudo. E agora? Deus está onde? Está embaixo, está em cima? Agora, o que é baixo, o que é cima? Entendeu? Por isso levou muito tempo até que as ideias de Copérnico fossem amplamente aceitas. Todo o século XVI apegou-se à antiga visão do mundo ptolomaica. Com a ameaça da falta de uma pátria cósmica, a superstição até aumentou. O céu tornou-se um obscuro mapa do medo. O antigo calendário babilônico, os signos zodiacais, que haviam servido apenas para ajudar a memória, transformou-se num sistema de influências astrais mágicas. Houve uma difusão de grandes disparates. Acreditava-se realmente que a conjunção astral da hora do nascimento de uma pessoa determinaria todo o seu destino. Aos indiferentes corpos celestes atribuíam-se efeitos sobre o temperamento das pessoas. Aquele que tivesse nascido sob a influência de Saturno tornara-se melancólico. Podemos ver um exemplo nisso na gravura melancólica de Durer. A astrologia entrou na moda, e charlatães, magos e astrólogos viveram um período de grande prosperidade. Essa era não apenas a época de Copérnico, mas também a de Nostradamus, Agripa e Fausto. Nostradamus, na verdade, que chamava-se Michel de Notre Dame, previu para Carlos IX, olha só que furada, previu para Carlos IX da França um tempo de vida de 90 anos. E acabou ficando com a sua credibilidade só um pouquinho abalada quando Carlos morreu aos 24 anos. O mago da cidade de Colônia, Cornélio Agripa, criou o culto do abracadabra, com o qual passou a ter poder sobre os demônios. Um deles o acompanhava constantemente encarnado no seu cão. Agripa simplesmente chamou o seu cão de demônio, o que talvez nem fosse tão real. A partir disso surgiu a lenda de pacto entre o demônio e o mago negro. Jorge, o Goethe, né? Chama o seu Fausto de Henrique. Henrique tem pavor de você, em homenagem a Henrique de Agripa. Mais tarde, o filósofo francês Blaise Pascal diria: os espaços infinitos do universo nos amedrontam. E aí, o último ponto que seria, né? Que eu falei a Terra, o céu e agora é a sociedade. Nesse aspecto, né? Atualmente, a humanidade se iguala à sociedade.
Isso é historicamente único e novo, porque na Idade Média, como já dissemos, também fazia parte da sociedade quem? Os anjos, os mártires, os santos, os espíritos, os mortos, os diabos, sem falar dos doentes, dos gnomos, dos monstros, das fadas, de todo o zoológico de demônios que participavam da comunicação geral. Agora, atualmente, o que aconteceu? Foi uma coisa inteiramente nova, né? E que a humanidade agora passou a ser igual à sociedade. Então não tem mais espaço para aquelas outras figuras. Nesse sentido, o protestantismo efetuou uma redução radical. Baniu os mártires, os santos e os números intermediários, os mensageiros e porteiros que haviam intrometido entre Deus e os seres humanos e condenou-os ao silêncio. Entendeu o que eu estou falando, filho? Agora é só a humanidade. Acabou aquela confusão toda. Né? Eliminou o purgatório e assim destruiu o reino paralelo dos mortos. Isso tudo foi feito por quem? Pelos protestantes. Se até então, em princípio, esses eram acessíveis, podia-se influenciar sua condição por meio de prece, agora foram separados dos vivos, relegados ao passado e acabaram se perdendo no rio do esquecimento. Isso fez com que se calasse. A única coisa que ainda interessava era a conversa direta entre o ser humano e Deus. Isso representava o desencantamento do mundo em favor de uma enorme concentração na escrita. Um novo meio de comunicação tornou-se a nova fonte de significação. O que é? Se valorizou o livro. Então, vamos falar sobre a escrita. O texto impresso desenvolveu uma magia própria. As letras normatizadas, graficamente sempre idênticas, faziam com que o texto de um livro parecesse quase objetivo, conferindo-lhe uma legitimidade própria. Como não se via o autor, não se podia atribuir a mensagem a ele, e a perda de ênfase e suporte oferecidos pelo discurso oral eram compensados na escrita pela maior coerência e pela construção lógica. Só com a escrita que se tornou possível a comparação com o discurso oral, e o que permaneceu idêntico na passagem de um ao outro foi... Esse negócio de se tornar idêntico, isso aí foi bacana, né? Isso acontece até hoje. Eu não falei, calma, mas está escrito aqui. Pô. Né? Você vê que agora a coisa ficou de outra maneira, né? Você escreveu, você assinou, pô. Né? E o que permaneceu idêntico na passagem de um ao outro foi o sentido. Assim, o espírito tornou-se abstrato. Deixou de ser concebido como outra pessoa e passou a ser compreendido como sentido, o que agradou muito aos protestantes. A concentração no diálogo entre Deus e o ser humano relegou todas as outras formas de comunicação, a idolatria pagã. Por muito tempo, ela prejudicou a diversidade de espécies existentes na Idade Média, na medida em que privou os magos, os mortos, os santos dos seus habitats. Mas eles passaram a sobreviver na reserva da Igreja Católica ou no zoológico da literatura. Finalmente, o último ponto, se aquela turma toda, aqueles magos, aquelas coisas todas, passaram para a literatura, vou falar sobre a literatura e encerro, então, hoje, né? A literatura compensou o desencantamento do mundo por meio de um novo encantamento artístico, que foi a ficção. Quando a gente está falando assim, né, hoje a gente conhece livros de ficção, não é isso? Mas naquele tempo não era assim. É difícil a gente se retratar para aquelas épocas. Né? Mesmo desacreditadas, as fadas retornaram mais tarde no teatro, na peça, por exemplo, de Shakespeare, chamado Sonhos de uma Noite de Verão. Mas o calvinismo, que não via nenhuma graça no paganismo e na diversão, proibiu o teatro, considerado um templo da idolatria, no qual as pessoas se dedicavam a jogos de sombras demoníacas. No entanto, nem todos os espíritos aceitaram esse genocídio. Assim como o pai assassinado de Hamlet, eles voltaram como o quê? Fantasmas, né? Para algumas gerações posteriores, o velho mundo... Agora, eu falei assim...
Se a pessoa lembra, sabe o que eu estou falando. Aí começa aquele problema se a pessoa tem cultura ou não. Né? Mataram, assassinaram e ele passou a ser um fantasma, com Hamlet. Né? Para algumas gerações posteriores, o velho mundo da Idade Média tornou-se fantasmagórico. Isso tornou o mundo da Reforma especialmente vulnerável aos acessos de pânico demonológico. A perseguição aos judeus e às caças às bruxas ganharam novo fôlego. A luta entre os diferentes credos representou uma verdadeira transfusão de sangue para os demônios, que passou a ser visto com maior frequência como líder do partido adversário. Houve épocas mais sinistras do que o século XVI, com o qual se iniciou a Idade Moderna. Por exemplo, o século XIV, com a peste. Para a Alemanha, o século XVII, com a Guerra dos 30 Anos. Ou o século XX, com a tendência ao genocídio, né? Das guerras, Segunda Guerra Mundial. Né? Mas raramente houve um século que, do ponto de vista histórico, tivesse uma cabeça de Jano, ou seja, duas faces tão distintas quanto esse século que nós estamos descrevendo, né? Que é o século XVI. 16? Não, nós estamos no século XVI. Nós vamos entrar no século XVII no próximo encontro. Os antigos poderes ainda lutavam pela vida e não sabiam que estavam condenados ao declínio. A cultura do Mediterrâneo, o Império Universal, a Igreja Universal é a visão do mundo medieval. Todavia, os novos poderes já não podiam ser derrotados. A economia mundial se estendia por todo o planeta. O Estado Nacional começou, né? O protestantismo, a ciência. As pessoas do século XVI vivenciaram essas coisas ao mesmo tempo. Não é de se espantar que a tensão muitas vezes as deixasse histéricas. Essa tensão encontrou sua mais forte expressão na maior luz da humanidade, que é um homem de Stratford, chamado William Shakespeare. Suas peças de teatro eram apresentadas na Itália, mas também nas Bermudas, na Roma Antiga, em Atenas, em Troia e na Londres medieval. Nelas se agitam políticos modernos e maquiavélicos descrentes, mas também bruxas, demônios, espíritos e doentes. Elas mostram o exemplo do amor mais terno e da brutalidade mais cruel, da fidelidade mais incrível e da mais fria falta de princípios. O mundo não conhecia outras imagens mais alegres de uma sociedade despreocupada, como que aparece em suas comédias, nem inferno de morticínio e desespero mais sinistro do que em suas tragédias. Suas peças são igualmente pagãs e cristãs, protestantes e católicas, individualistas e feudais, maquiavélicas e moralizantes, esclarecidas e supersticiosas, modernas e tradicionais. Embora acreditasse na visão do mundo ptolomaica, Shakespeare sempre representava o princípio da Revolução Copernicana, ou seja, de que o olhar atrai e nossas maiores certezas podem ser convertidas em simples quimeras. Em sua obra encontram-se todas as tensões que o nascimento de um novo mundo traz à tona. É por isso que precisamos lê-la, ou melhor ainda, assisti-la no teatro. Somente assim podemos vivenciar o que aqui podemos apenas ler. Então, essas pessoas podem se dedicar à literatura, porém, se quiser vivenciar um pouco mais, entra no teatro, porque o teatro tem a literatura, mas tem a encenação, a representação. Né? Então, na próxima vez, a gente vai para o século XVII, que vai ser amanhã, que é quinta-feira. Né? Depois, a gente vai começar, né, ver o século XVII, então vamos começar a entrar. Eu vou ter que dividir isso aqui em duas partes, né? Pela seguinte razão, porque que vai ser o século XVIII. Porque o século XVIII, que é o iluminismo, modernizações, revoluções, isso é muito grande. Então, eu vou fazer em duas partes. Né? Vou fazer na sexta e no sábado. E aí, depois, no domingo, eu já botei aí no Facebook, espero que as pessoas vejam,
o filme já está aí para vocês verem que o Admirável Mundo Novo, que essa etapa é uma etapa é o mais moderno que eu tenho. Botei no mais moderno, que é o mais curto. Vejam para a gente ter um debate melhor, de compreensão melhor. Né? O jogo do Flamengo no sábado é 5 5 horas horas da da tarde. Então tá. Não, Então a gente você vai ter que fazer colocou- umas 3 horas. Você colocou 3 horas, né? Ver se a gente faz às 3 horas com o jogo do Flamengo. Vamos todo mundo torcer pelo River Plate. Nada disso. Vai dormir aonde? E aí depois, passado isso aí na segunda e terça, segunda a gente vê o século XIX e terça a gente vê o século XX. Aí encerrou. Aí nós vamos retomar de novo a memória da literatura. Isso aí vai. Aí começa na quarta, a gente vai ver o quê? A política de Aristóteles. São aqueles livros, lembra? Essa memória, nós estamos na Idade Antiga, a memória da literatura, e nós botamos 12 livros. Né? Então, esse vai ser o quinto da política, o sexto e o sétimo vão ser feitos no mesmo dia, que vai ser então quinta. Na sexta a gente vê aí 4 livros: a História Natural de Plínio o Velho, a Almagesto, a Ópera e o Pedagogo. E no sábado a gente vai ver então a Idade Antiga e a Cidade de Deus. E para finalizar, a gente aí a partir de dezembro, aí volto eu a falar, pessoal, a partir de dezembro, nós vamos apresentar a República de Platão, que são 10 livros, 10 encontros, apenas. Eu vou fazer essa filmagem em outro lugar, apenas para aquelas pessoas que se inscreverem na Voz Messiânica. Lembra? Assim, eu já estou meio saturado. Vou voltar a falar as mesmas coisas para você. Por favor, se inscrevam na Voz Messiânica. Não é pago, não precisa pagar nada, entendeu? É só você se inscrever, é tão simples. Bota esse negócio aí de novo, www.vozmessianica.com.br. Bota lá, você só clica em cima desse link, você vai entrar ali, aí é fácil de escrever. Qualquer pessoa faz. Pum, 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 pum. Alguma meia dúzia de dados aí, né? Quem é você, tal, um retratinho talvez, deve ser um negócio assim, certo? Bom, eu vou falar mais uma vez para vocês entenderem por que nós estamos fazendo isso. Porque assim, já passou da hora, é mais ou menos como, fazendo uma comparação. Você já pensou, todos nós fomos aí criança, não foi? Então, quando você começou a crescer um pouquinho, você não começou a querer ter mais controle da sua vida, não ficar só preso ao papai e mamãe, você não queria ter uma certa liberdade, você queria... Não. Só que com esse Facebook, infelizmente, meus amigos, a gente não tem esse controle. Eu já bati agora com o João deve estar aí, eu bati com ele. João, porque o João tinha uma tese que eu achava que era razoável. Qual era a tese? Se a gente manda para 25 pessoas, tudo bem. Então, quais são essas 25 pessoas? São aquelas que teriam entrando mais constantemente. Então, são as pessoas que, podia ser até pela inteligência artificial, fixando, não, essa aqui entrou 15 vezes, outro 20, outro não sei o quê, outro só 5. Então, começasse a dar preferências quando a gente envia alguma coisa para as pessoas que tivessem maior número de relações com a gente, tá certo? Mas eu fiz o teste, quer ver? Muita gente aí pode ver. Com o teste do João, e muita gente vai ver aí. Eu tive o trabalho de tentar catar um jornal no Peru para poder mostrar que eles paralisaram as notícias do Peru, sabe por quê? Porque no Peru estava acontecendo o quê? Eles fecharam o Congresso, fecharam a Suprema Corte dele, e no jornal está mostrando o quê? Que eles estão se preparando para a eleição no ano que vem.
E outra coisa, você vai ver lá que a combate à corrupção, aquela filha do Fujimori, que foi presidente do Peru, é sempre envolvido lá na justiça, está lá, entendeu? Então eu quis mostrar isso. Aí apresentei, eu disse, João, vê se você viu. Não vê. Não vai ver a minha emissão, só vai ver se a pessoa for na minha linha do tempo. Quantas pessoas, já avisei isso tantos. Esse é o comércio? Esse Comércio. negócio, o João não conseguiu ver isso? Não. Ué, que estranho. Porque você entrou na minha linha do tempo. Não. Aí não, todo mundo vê. O problema é que a pessoa não sabe disso, é o seguinte, ó. Mas e por que o João não viu? Porque não entrou na linha do tempo? Claro. Ué, mas ele entrou onde? Não, você tem que ver o que eu estou falando. Olha só, quer ver? É porque eu não domino o Facebook. Não, você vai entender porque eu vou dizer agora. Quer ver? Olha só. Antigamente era assim. Eu pegava, enviava as coisas, e se eu tenho 5.000 alunos, 5.000 amigos, isso chega aos 5.000. Deveria ser assim, tá certo? Ou já foi assim? Também nem sei se foi, a gente fica difícil de ver. Aí com aquele negócio principalmente das eleições, e muita gente querendo se aproveitar para fazer empresa, fazer comércio, divulgar, fazer propaganda, tá certo? E aí isso congestiona o Facebook. Tá bem, tudo bem. Mas aí vem o quê? Quando eu envio uma coisa, aí vem a questão. Tá bom, eu enviei uma coisa, mas para quem? Quem é que está dizendo que ao enviar uma coisa, vai para quem? Aí é o Facebook. E aí com que critério? Aí pelo que a gente está notando, é um critério aleatório. Entendeu? Aí não dá, pô. Já pensou? Tem um cara que nunca vê nada meu, é meu amigo, nunca viu nada. Ele recebe a mensagem. E aquele camarada que está ali constantemente comigo, não chega a mensagem para ele, como foi esse negócio do comércio, esse jornal aí. Agora, aí eu sempre avisava as pessoas, mas as pessoas não se ligam. Eu dizia para ela, quando a pessoa entrava no meu site, eu falava assim, foi aceito, né? Eu dizia, olha, eu agradecia, todo mundo que está aí deve lembrar, eu agradecia, disse, muito obrigado pela sua confiança em ser nossos amigos, né, ser meu amigo, mas se você quiser ir adiante e tal, então aproveita a oportunidade para dizer que ou você entra na minha linha do tempo, ou você vai no meu site, que é a biblioteca, que é o www.centroculturalparadisíaco.com.br. Então escolhe, ou você entra, quando eu falo entra na minha linha do tempo, é no Facebook, tá certo? Mas cadê para nego guardar isso, não sei o quê? Então a maioria entra, e aí fica o quê? Olha só qual é o problema. Ele entra, ele gostava, por exemplo, sei lá, podia nem não gostava, se não gostasse. Mas se ele não guardou que tinha que ficar indo na minha linha do tempo, porque eu não tenho recurso para mandar uma coisa e chegar até ele. Entendeu? Então a pessoa tem que ter responsabilidade de ficar vendo a minha linha do tempo. Ou então, que se não quiser ver nada, você vai no arquivo lá, que eu estou toda hora, eu boto tudo que acontece aqui, está lá na minha biblioteca. Entendeu? Então isso já me encheu o saco, pô. Não é possível a gente viver assim. E eu não estou no Facebook para ficar mandando, como é que chama esse negócio de selfie? Eu não estou afim disso, pô. Tem umas coisas mais úteis de fazer do que ficar com um pauzinho aqui e ficar sorrindo. Pô, cara, não estou interessado nesse negócio, não. Entendeu? Eu quero ajudar as pessoas a ter cultura, não sei o quê. Então, por isso, meus amigos, entendo o que eu estou falando. Por isso que o João lá, fiz a Arca de Noé do João, tá lá, construiu esse site, para a gente poder, tendo acesso a vocês, e criar um relacionamento mais compatível com o que é o nosso objetivo. Não é para ficar... Aí tem vezes que tem gente aí que não me confia, que tem gente tão perdida aí, que às vezes ficam me convidando para me jogar, para mim... Eu não sei mais nem que palavras que eles usam. Eles têm uns negócios bobos desse aí,
Aí fica me convidando para isso. Eu falei, porra, cara, ainda tem que ficar ouvindo isso. Está entendendo? Então, vocês todos aí, quer ver? Eu vou ver quem são as pessoas, eu vou ficar falando o nome para dizer assim, ó, se inscrevo na voz messiânica. Ó, Ana Luísa, minha esposa, acabou de botar para vocês aí, www.vozmessiânica.com.br. Inscreva-se. Ó, ela botou aí. Sabe o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que ninguém está vendo. Entendeu? Você está toda contente aí de mandar uma coisa, aí você mandou, tudo bem. Eu estou vendo, porque você mandou, eu estou vendo. Agora, o que, é que vai acontecer? Se eu mando uma coisa, não sei para quem que eu estou mandando, você pensa que você está mandando para quem? Para todos os meus amigos? Ah, não está. Então, olha o problema que a gente vive, né? Mas vamos lá, tudo bem. Então, lá, Jussara já está inscrita. Naísa Guimarães não está inscrita. Masayoshi também não está. Giovanni Carlos, não. Genival Pereira, aliás, já convidei o Genival Pereira, não sei se ele entrou, não. Maria Inácio Costa, Sujihara, Renan Dias, Luiz Armando de Freitas, Indiara, Zuleika, Lada Souza, Desaparecida, Valteni Cordeiro, já falei com você, Valteni. Vai para lá. Janaína Lugon, aí vai. Bom, a Nunes já está, João Carlos já está, Rodrigo Maia já está, então essa turma aí já está, certo? Vocês aí entram na voz no centro. Senão você vai acabar, sabe o que vai acontecer. Eu, por querer fazer essa coisa, eu vou fechar e vocês não vão ver mais nada, se não entrar na voz messiânica. Então, vão lá, se inscrevam, tá? Então, amanhã nós vamos ir mais adiante aqui, nós já vamos começar, né? Vamos entrar no século XVII. É bom, quer dizer, quando a gente entra num século mais próximo, a gente fica com dados, né? Mas, em compensação, a gente perde o processo, você não vê a coisa acontecer, né? Porque você vê quando eu fico salientando algumas coisas, você vê, a Espanha salientou, né? Portugal, daqui a pouco esse negócio acaba. Por quê? Porque começa a ter uma visão mais mercantilista, uma visão, às vezes, até mais capitalista, mais industrial, mais burguesia, né? Porque daqui a pouco você vai ver o que existe por aí. Quem é o primeiro Estado? É o clero. O segundo Estado é a nobreza. O terceiro Estado, é aí que entra a burguesia, camponês, entendeu? O artífice, esse pessoal. Então você vê, entendeu? Quer dizer, o que era o terceiro Estado, que nem a burguesia, é que vai ficar para cima, não é eles. Então essa brigalhada, essa coisa de que a religião estava mandando começa, vai começar a perder espaço, entendeu? Então isso tudo a gente está acompanhando. Quer dizer, se as pessoas estiverem prestando atenção, estão vendo essa movimentação, porque a gente está fazendo a cultura, é uma cultura do Ocidente. Você vê que a gente não está citando quase nada, só de raspão de vez em quando as coisinhas, que está acontecendo na China, no Japão, nem na Índia mesmo. A gente cita a Índia às vezes porque tinha muito comércio e tal, né? Mas é isso aí, é o Ocidente, é a cultura do Ocidente. E já demos algumas pinceladas, aí você vê, que não é o nosso caso, né? Que a gente tem espaço para falar da memória cultural literária, né, e cinematográfica e tal. Mas você vê que a gente foi falando, já viu? Já tinha literatura, mas em compensação o teatro começou a tomar determinados espaços, tal, tá? Então até amanhã, se Deus quiser, que amanhã é quinta-feira, né? É 7 horas da noite mesmo, né? Acho que não tem nada. Tá bom? Até a próxima.